Vida da Igreja nesta noite, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, e vamos ler de uma forma alterna. Lucas, capítulo 9. Vamos ler do versículo 57 a 62. Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Convido a igreja que ficamos mais em pé uma vez, para que lemos isso, esse versículo, de uma forma alternada, de versículo 57 a 42. A palavra de Deus, ele começa mostrando esse caminho fora. Algum lhe disse: seguir-te para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos e sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe mãos no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse privilégio de estar na sua casa. Obrigado, Pai, por vida dos jovens. Durante esse ano, o Senhor tem sido sustentando cada um deles. Obrigado, Pai, por a história dessa igreja, aqueles jovens que marcaram a história dessa casa. E pedimos, Pai, que o Senhor continue sustentando cada um deles mais, para que o nome de Deus seja louvado através da vida deles. E nesse momento, Pai, a Tua palavra está aberta no nosso meio, Senhor. E queremos, Pai, através do Teu Espírito Santo, que venha e fala nos nossos corações. E nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja tem vontade de sentar. Amado, texto que nós lemos, muito desafiador, no momento que nós estamos comemorando o aniversário do UMB. Quando eu fui designado para trazer a mensagem, eu estava pensando o que poderia trazer para a igreja e para a jovem nesse momento tão adequado para nossas vidas. Me faz lembrar de falar sobre qual é a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? Que muitas vezes nós olhamos para as Escrituras ou para nossas vidas e olhamos próprio também e principalmente para nós. Às vezes, cada um de nós temos prioridade da sua vida. E nós hoje, nessa noite, vamos falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o chamado. Sempre quando nós olhamos, ou quando nós falamos de chamado, nós podemos dizer que o homem tem uma condição passiva nessa realidade do chamado. Não existe outra forma de dizer dessa forma, que o homem sempre tem essa condição diante de Deus. O chamado é um privilégio de cada um de nós. Quando nós somos chamados por Deus para servir dentro da casa de Deus e dentro da igreja. E muitas vezes nós não percebemos esse tipo de chamado nas nossas vidas. O homem não tem como reclamar. E também não existe nenhum outro homem que pode até chamar outra pessoa para edifício ou para serviço do reino de Deus. A palavra de Deus nos deixa claro: quem chama as pessoas é o próprio Deus, não é ninguém. Não é presbítero da igreja, nem diaconisas, ou membro da igreja, ou pastor, ou liderança. Mas quem chama as pessoas é o próprio Deus que chama cada um de nós. É importante saber o nosso chamado, o momento que Deus está nos chamando. É muito importante nós lembrarmos que momento, que dia que Deus está nos chamando.
Se nós olhamos para a Escritura, ou até nós, também podemos até perguntar: quando que Deus me chamou? Quando? Eu não lembro do meu chamado. Qualquer um de nós poderia perguntar sobre essa ideia. Eu não lembro do seu chamado. Amados irmãos, desde o momento que você aceita Jesus como seu Salvador, Deus está chamando você. E Deus que chama cada um de nós. Porque não existe alguém para aceitar Jesus senão a aplicação do Espírito Santo que convence o seu coração, que traga você de uma nova vida, de uma nova realidade. Você tem um chamado específico de Deus para realizar e para trabalhar para o reino de Deus. Mas, amados, se nós olharmos também para a Escritura, ele mostra claramente que nós precisamos entender o chamado de Deus. Ou por exemplo, nós precisamos sempre estar pronto para responder quando Deus está nos chamando, para dizer: eis-me aqui, envia-me, como Isaías capítulo 6, versículo 8. E mostra claramente aqueles que foram chamados têm uma responsabilidade de carregar a cruz de Cristo para seguir o caminho, de carregar a obra, a fazer a obra de Deus, a tomar uma responsabilidade a seguir a obra de Deus. Amados, se nós olhamos para o Antigo Testamento, ele mostra certas pessoas que foram chamadas por Deus, que deixaram tudo que estavam fazendo para seguir Cristo. Aqueles que foram chamados pelo Senhor, que estavam trabalhando, que estavam fazendo outros tipos de trabalho, mas Deus chega naquela pessoa e Deus chama aquela pessoa, e essa pessoa sempre mostra uma disposição para fazer a obra do Senhor. Como por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 3 a 4, e mostra a história de Moisés, que foram chamados lá na terra de Mídian, fugido da terra, refugiado sua vida, cuidando das ovelhas. Naquele dia que ele encontrou com o Senhor perante uma sarça, Deus chamou ele para voltar para a terra do Egito, com a missão de libertar o povo de cativeiro. Se nós olharmos também o livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10, ele também mostra o chamado do próprio Samuel. O profeta, quando era jovem, quando ele estava na casa do profeta Eli, estava deitado dormindo, Deus chama ele através de um sonho, através de uma visão. Se nós olharmos também outros termos, outras pessoas também que foram chamadas por Deus, que eles imediatamente naquela condição deixaram tudo que estavam fazendo para servir o Senhor e para obedecer a palavra de Deus. E não somente no Antigo Testamento, o texto nos mostra aqueles que foram chamados, que largaram tudo que estavam fazendo para obedecer a voz de Deus, mas também no Novo Testamento ele nos mostra também relatos de algumas pessoas, homens e mulheres que foram chamados por Deus, que deixaram imediatamente o que estavam fazendo para servir o Senhor. Como por exemplo, ele mostra que Jesus estava andando na beira do mar de Galileia e viu-se dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e outro irmão chamado André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: segue-me, e eu vos farei pescadores dos homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes, o que estavam fazendo, para seguir Jesus. Também o texto bíblico ele mostra que a história de Jesus, que viu outros dois irmãos, como Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também estavam no barco com seu pai, preparando suas redes. Jesus chamou eles, deixando imediatamente seu pai e no barco e seguirem Jesus. Algo muito interessante é que eles deixaram imediatamente seguirem Jesus e irem com Jesus. É muito importante ver uma pessoa passando que você não conhece e falar: olha, me segue. Você deixou tudo para seguir aquela pessoa. É muito importante que naquela época era muito importante para o filho ou um pai, um orgulho para um pai, quando o filho estava seguindo, aprendendo com o mestre, porque Jesus era reconhecido entre os judeus como um mestre. Era importante aquelas pessoas que estavam indo naquele lugar. Mas também o texto mostra no livro de Marcos, capítulo 12, capítulo 13 a 14, e mostra o chamado de Levi, um homem criminoso, ou podemos dizer, um homem assim, que tem uma história toda que próprios judeus odiavam, um homem que cobrava imposto, um homem que estava totalmente de uma forma assim contra o
seu povo, nos olhos dos judeus, mas Deus chama essa pessoa para fazer uma nova criatura. Isso nos mostra que, independentemente da nossa história, independentemente de quem era você, independente dos seus passados, mas hoje você é uma nova criatura, e hoje você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Hoje você pode louvar a Deus e você pode agradecer a Deus. O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 31, ele mostra a condição das pessoas que foram chamadas, e não pessoas dignas, não, e não pessoas que têm condição financeira, não, e não pessoas que têm status tão grande na sociedade, não, mas eram pessoas desprezadas, eram pessoas que pessoas olham para ele e falam, não, o cara não presta nada. Deus chama essa pessoa para envergonhar aqueles que acham que sabem. Amado, Deus chama qualquer tipo de pessoa e qualquer sua história, e por isso que Deus chamou você que faz parte dessa igreja. É muito importante reconhecer isso, o chamado de Deus na sua vida, e o momento que Deus está chamando cada um de nós para que servimos o Senhor e para que pertencemos à casa de Deus. Hoje nós voltamos ao nosso tema que nós falamos sobre a nossa prioridade e qual deve ser a nossa, esse problema de prioridade. E nós acabamos de ver, podemos dizer que podemos perceber que muitos de nós colocamos outras coisas de prioridade, em vez de obedecer o chamado de Deus, em vez de obedecer aquilo que era a voz que Deus está nos chamando, em vez de seguir o exemplo dessas pessoas que foram chamadas, que deixaram imediatamente para seguir Cristo, para andar com Cristo, mas nós muitas vezes fizemos uma forma contrária. Muitas vezes fizemos uma forma ao contrário. Criamos desculpa, tanta desculpa. Às vezes para trabalhar, para fazer a obra do Senhor, a gente não tem tempo. Não, porque meu pai me mandou. Não, porque minhas mães estão me obrigando a fazer uma coisa. Ou eu tenho que cuidar da minha família. Ou eu tenho outro serviço, tenho que comprar dinheiro. Tantas desculpas, às vezes, para que nos impede de fazer a obra do Senhor. Tantas desculpas que nos impedem fazer a obra do Senhor. Amados irmãos, posso dizer nessa noite que servir o Senhor é um privilégio tão grande que cada um de nós pode ter. Não existe nada mais precioso do que isso. Não existe nada mais importante na sua vida do que servir o Senhor. Mas para servir o Senhor existe uma grande responsabilidade de abnegação, negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo e seguir Ele. Isso exige da nossa vida. O que precisamos saber a respeito do chamado? O que precisamos saber a respeito do chamado? Primeiro, precisamos saber que somos chamados para servir. Essa é a primeira coisa que nós precisamos, como povo de Deus, saber que nós somos chamados por Deus para servir uns aos outros na igreja do Senhor, para servir cada um de nós, e não importa a sua qualidade, mas você é chamado para ser um servo, um doulos, um diácono, para servir a igreja do Senhor, sempre disposto para a vida do seu irmão, sempre disponível, em qualquer momento do dia, em qualquer momento que for chamado, mas está sempre disponível para servir o Senhor. Isso me faz lembrar da igreja primitiva, como que essa igreja vivia naquela época. Uma igreja unida, uma igreja que servia uns aos outros, uma igreja que impactava a sociedade por causa da prática que eles estavam deixando. Mas a segunda coisa que nós precisamos saber também, que nós somos chamados por Deus para viver na unidade uns pelos outros, para viver unidos como igreja, como unidade UMP, e como servo do Senhor, para estar, para amar uns aos outros, como que Cristo, Ele estava orando no João 17, para que nós continuamos a viver nessa unidade uns pelos outros nesses dias. Mas não existe coisa mais importante, para que nós podemos entender, somos chamados por Deus para fazer diferença como servo de Deus. A diferença faz tudo, faz muito importante nas nossas vidas. Nós somos chamados por Deus para impactar essa sociedade. Que jovens somos chamados quando a pessoa olha para você fora e fala verdadeiramente, esse servo do Senhor, uma pessoa humilde, uma pessoa que não se cria escândalo, uma pessoa que faz diferença em qualquer momento, uma pessoa que está sempre disponível para servir o seu irmão. Nós somos chamados como jovem para mudar essa geração que está vivendo, para mudar essa sociedade de Veracruz, para mudar pessoas que estão na sua casa, para que pessoas possam olhar para a cruz e olhar para você e olhar a imagem do Senhor como servo de Deus. Mas nós precisamos entender a realidade do chamado de Deus na nossa vida. Nós precisamos olhar e entender a realidade do chamado de Deus na nossa vida. É triste ver pessoas hoje dando as outras prioridades. É triste ver pessoas jovens
andando de um lado para o outro sem saber, como uma ovelha perdida que não sabe o que fazer. É triste vermos hoje pessoas seguir Jesus de uma forma, de uma condição. Olha, hoje eu vou seguir Jesus e amanhã eu vou seguir a minha vida, ou divididamente com outra prioridade de vida. É triste ver pessoas que não tomam a responsabilidade como servo de Deus para seguir Jesus verdadeiramente e pronto para servir, e pronto para obedecer, e pronto para ouvir a voz de Deus quando Ele estava nos chamando, quando Ele estava conversando conosco. Amados, se nós olhamos para o capítulo, o livro que nós lemos, ele no primeiro versículo começa a mostrar, o capítulo ele começa a mostrar que Jesus estava indo para Jerusalém, indo para morrer para cada um de nós, morrer por minha vida ou por sua vida, morrer por sua família, que Jesus estava pronto para entregar sua vida para cada um de nós. O capítulo ele começa mostrando que Jesus estava indo morrer na cruz para todos aqueles que depositaram sua confiança nele. Mas também ele mostra, lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 1, mostra que Jesus convocou seus discípulos e dando-lhe o poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar, curar e também para enviou-lhe pregar o reino de Deus e curar enfermos. Mas também no versículo 7 ele mostra outra realidade e mostra estado emocional de rei Herodes. Herodes, quando ele estava vendo Jesus, estava vendo aquele grande avivamento e que estava vendo aqueles milagres e multidões, ele fica tão nervoso, ele ficava sem saber o que fazer, e Jesus estava pregando, estava realizando os milagres, e Jesus estava realizando o primeiro milagre de multiplicação de pães. Pessoas estavam tão importante naquele momento de ver o poder de Deus, o reino de Deus sobre Israel. Amado, sempre Satanás ele cria armadilhas para atrapalhar o reino de Deus. E nesse avivamento, o texto nos mostra que próprio Pedro foi revelado pelo Espírito Santo, reconhecendo que Jesus é verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo, o Messias, o prometido de Deus. Ele próprio reconhece isso na vida de Jesus. Amado, podemos perceber que determinação, que Cristo era muito mais simples. A determinação de Cristo, não para olhar para as circunstâncias dessa vida, e não para olhar o que estava passando, mas Ele tem um foco, caminho para a cruz, indo para a cruz para morrer para nossas vidas, para nos dar uma nova chance, para nos dar uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Amado, o texto que nós lemos mostra 3 pessoas que queriam servir Jesus, que queriam caminhar com Jesus, mas que eles próprios foram rejeitados por próprio Jesus Cristo. A primeira mostra que o homem que oferecia voluntariamente para seguir Jesus, um homem que oferecia voluntariamente para seguir Jesus. Versículo 57. E diz assim: indo eles caminho, fora ali lhe disse: seguir-te-ei, para onde que quer que fores. Mas Jesus respondeu: a raposa tem os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um homem que oferecia voluntariamente para seguir Jesus. Esse homem, a Bíblia não chama o nome dele, um nome anônimo, uma pessoa anônima, que apareceu lá e falou: olha, Jesus, eu quero te seguir, eu quero caminhar com você, eu quero ser um discípulo mais próximo de Jesus. Mas o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 19 a 22, ele confirma, ele afirma que esse homem anônimo, esse era escriba, era escriba que estava aproximando de Jesus. Quem era escriba, para nós entendermos? A escriba era reconhecida nas sociedades judaicas como professores da lei, como pessoas que cuidavam da lei de Deus, das coisas sagradas, das histórias, que escreviam tudo naquela época. Também eles eram mestres, eram considerados como mestres, porque para que nós podemos entender, naquela época nem todas as pessoas que sabiam escrever ou ler. Essas pessoas eram privilegiadas nas sociedades. Essas escribas escreviam tudo e guardavam tudo que eles estavam escrevendo. Mas também essas escribas são as pessoas que murmuraram contra Jesus. São as pessoas que murmuraram contra Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 21. Ele começa mostrando: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem é este que diz blasfêmia? O versículo 30, ele mostra também outra realidade. O versículo 30, os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: que o comeis e bebés com
publicanos e pecadores. Escribas e fariseus, essas pessoas são as pessoas que murmuraram, são as pessoas que levantaram contra Jesus. Mas algo aconteceu nesse texto muito diferente, que esse escriba desconhecido o nome, ele apareceu reconhecendo Jesus, que Jesus realmente é o Messias, realmente um homem que faz extraordinárias coisas, extraordinárias na sociedade. Esse homem queria seguir Jesus, e que estava perto de Jesus, e queria ouvir mais de Jesus. Talvez para nós podemos perguntar, mas esse escriba não tem vergonha na cara, e falaram tanto mal contra Jesus, e murmuraram contra Jesus, e hoje queria andar mais com Jesus. Uma coisa totalmente diferente. Aí esse escriba, ele acrescentou ainda: eu seguirei onde que fores. Eu seguirei por onde que for. Quer dizer, ele mostra uma disposição para seguir Jesus. Ele mostra uma disposição para andar com Cristo. Mas, amado irmão, que ele não percebeu que para seguir Jesus existe certas regras. Não, você pode chegar para aquele dia e faça o que você quiser e anda com Jesus e amanhã você vai embora. Não, para seguir Jesus existem regras. Esse escriba estava vendo tanto milagre e ficava impactado com isso. E ficava tão maravilhado no coração e queria tanta vez para ver isso toda vez na vida dele. Talvez isso que estava acontecendo no coração desse homem escriba que estava caminhando com Jesus. Ele não estava preparado. Existe regra para servir Jesus, o nosso Senhor. Podemos até perguntar, mas qual é a regra para seguir Jesus? Qual é a regra para seguir Jesus? Olha comigo, convida a igreja que lê junto comigo, versículo 23 a 35. Capítulo 9, 23 a 35. Ele diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, toda a igreja, versículo 23, diz a todos, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 35. Vamos todos juntos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Essa é a condição para seguir Jesus. É tomar a cruz de Jesus. Ele estava dizendo para todos, para discípulos e para todas as pessoas que estavam lá. Todas as pessoas, se alguém quer vir após de mim, assim mesmo se nega dia a dia, e não negando hoje e amanhã não, dia a dia, e segue, e toma a cruz e segue. Essa era a condição que esses discípulos, que esse homem escriba não entendiam. A primeira condição que isso mostra para nós é a parte de abnegação, ou seja, negar a si mesmo. E muitos querem seguir Jesus e querem seguir também a sua vida. Não, você precisa negar a si mesmo, tomando a cruz de Jesus para seguir. A segunda condição demonstra o sacrifício, sacrificar as coisas que você gosta, prazeres, seu videogame, ou seu algum afazeres na rua, ou passeio, ou visitar outra pessoa. Qualquer coisa que você pode dar prioridade, você precisa sacrificar isso na sua vida, no momento que Deus está chamando, no momento que a atividade tem dos jovens, no momento que o jovem tem reunião, no momento que o jovem tem outra atividade para fazer, para que você está pronto para falar: olha, hoje nós temos programação, hoje é sábado, 17 horas, nós temos reunião, estuda a palavra de Deus, que coisa boa, eu vou estar presente. Amado, isso mostra um sacrifício total que muitos não estão prontos para responder, que muitos não estão prontos para fazer esta coisa.
A terceira, ele mostra também, é serviço. E não somente carregar a cruz de Jesus, e não somente caminhar com ela, não. Você é chamado por Deus para servir. Portanto, você tem que levar isso sempre em consideração na sua vida. A quarta coisa que ele mostra nessa parte, a regra para seguir Jesus, também mostra o sofrimento. Amado, não somente servir Jesus no momento bom, no momento da festa, você aparece, no momento de churrasco, você está lá presente, mas no momento da reunião, mas no momento de grande evento, você não está. Amado, é muito triste. Nós temos que tomar a nossa responsabilidade como jovens da igreja, como jovens do MP e como povo de Deus que foram chamados para fazer a diferença e para responder a mensagem de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Esse sofrimento a Bíblia nos mostra que bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo e disseram mal contra vós e rezoai-vos, exaltai, porque grande vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viviam antes de vós. Amado, essa é coisa de grande importância. Quando você está vindo para a reunião, às vezes o colega pode dar aquela palavra desmotivadora. O que você vai fazer lá? Ou muita coisa, não, esse reunião demora demais. Ou esse reunião também está cansado todo dia, a mesma coisa. Amado, não desanime. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E você é chamado por Deus para estar aqui e para fazer diferença nessa igreja. Um dia você vai perceber isso, porque a Bíblia fala que grande galardão está nos esperando lá no meio do céu. Essa mostra a característica de quem quer servir Jesus. Esse escriba estava querendo servir Jesus, e não estava disponível para passar por essas condições. E não estava disponível para passar por essa condição. A segunda coisa também que o texto nos mostra, é o segundo homem, que fala de um homem que não aproveitava a oportunidade que foi chamado. Um homem que não aproveitava a oportunidade que ele foi chamado para servir Jesus. Jesus chama um homem e fala: olha, segue-me, no versículo de número 59. Versículo de número 59. 59 diz: outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Eu estava pensando hoje, será que o pai dele já tinha morrido e deixou o cadáver em casa e ir atrás de Jesus? E naquele momento ele falou: não, tem que voltar atrás para sepultar o meu pai? Ou estava lá com Jesus e foram anunciar e falaram: teu pai morreu, tem que voltar. A gente não sabe, ele não fala dessa condição. Mas o homem estava respondendo a Jesus: olha, primeiro me deixa ainda voltar para casa para sepultar meu pai. Uma parte muito importante para todos nós. Talvez para nós podemos olhar, onde que está amado? Onde está essa realidade para que o homem possa voltar para a sua casa para sepultar o seu pai? Amado, esse homem perdeu grande oportunidade da vida dele, grande momento que foi chamado para fazer parte da equipe de Jesus. Mas ele estava olhando para trás, estava olhando ainda para as coisas lá de casa, sepultamento do seu pai, e seguir seus ensinos nessas condições. Amado, segundo o comentarista, ele mostra que esse homem era um discípulo de longe, era um discípulo que vem à igreja e participa e vê tudo o que acontece, mas não quer participar de nada, não quer tomar nenhum tipo de cargo, não quer tomar nenhum tipo de responsabilidade. Esse tipo de discípulo, ele quer somente vir ouvir a palavra e vai embora. Ele mostra também outra coisa, que ele naquele momento, ele foi chamado por Deus para fazer parte da pessoa, mais parte do cargo da responsabilidade de ser discípulo chegado de Jesus. Mas o homem não entendeu nada naquele momento. Ele falou: pai, disse Jesus, me deixa ele primeiro voltar para minha casa, porque quero sepultar meu pai. Uma coisa bem interessante, parece. Era o costume dos judeus o sepultamento dos mortos naquela época. Segundo o costume funerário, geralmente se realizava ao longo da morte. Geralmente, segundo os costumes judeus, quando alguém morre, precisa ser sepultado de imediato, como por exemplo da morte de Lázaro, que a Bíblia própria fala isso, e também de Ananias e Safira, que morreu na igreja, que foram levados imediatamente para ser sepultados. Mas segundo os rabinos também, ele mostra que os judeus davam tanta importância para os mortos, mesmo aqui fazendo qualquer coisa, ele deixa de fazer aquela coisa para ir sepultar ainda seu morto. Quando eu estava conversando hoje com um irmão chamado Elias, Eliseu, aliás, eu estava conversando mais sobre essa passagem, eles me
daí falou, quando ele estava na Angola, e aconteceu a mesma coisa, mano. Ele fica tão assustado, porque na igreja tem um fundo, um dinheiro guardado. Depois de morrer um membro lá, uma família lá de membro da igreja, e a pessoa que guardava o dinheiro não esperava ninguém, ele pegou o dinheiro e entregou para a família de cara lá com ele. Ele depois passa um dia para Elias foi para pegar o dinheiro, o cara falou, não, nós entregamos para a família lá que perderam o seu ente querido. Falou, não, mas dinheiro da igreja? Falou, dinheiro da igreja. Mas nós aqui na Angola temos essa costume, quando mora membro da igreja, nós tentamos ajudar a família nas despesas e tantos gastos às vezes que tinha naquele momento. E por isso que nós pegamos esse dinheiro e damos para ela. Era costume para nós. Eles vão falar, que coisa boa. E estou aí falando para mim lá, se eu reclamava qualquer coisa lá, vou ficar culpado de tudo. E mostra aqui a importância da mulher. Os judeus também davam essa importância. E por isso esse homem, ele não queria seguir Jesus. E falou, Jesus, olha, espera ainda aí, eu vou sepultar meu pai, depois eu vou voltar para te seguir. Uma coisa tão impressionante da nossa realidade. Prioridade. O homem perdeu a oportunidade para seguir Jesus. Mas a terceira coisa que o texto nos mostra é o outro homem também. Esse homem ofereceu para ser discípulo. Talvez ele tenha visto que os acontecimentos de 12 que perderam a oportunidade, ele talvez estava pensando, olha, esse momento, essa é a minha vez. Talvez aquelas pessoas não argumentaram bem. Talvez na sua ideia estava pensando, olha, talvez essas duas pessoas não argumentaram bem. Agora essa é a minha vez. Ele chegava a Jesus e falava, olha, eu te seguirei. Eu te seguirei. No versículo que nós podemos ver, 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas interessante. Outro também que chegaram para Jesus, essa é minha vez, olha, esses dois argumentaram tão mal, agora é minha vez. Chegaram para Jesus, olha, eu vou te seguir, mas primeiro me deixa de devolver isso de família, a gente vai. Que coisa boa. Talvez coisa muito mais impressionante. Como um pai pode ver o filho abandonando, seguir outra pessoa, sem despedir para a família, talvez para nós ficou um choque. Como eu queria fazer certinho, despedir a família, olha, a partir de hoje eu vou seguir Jesus, todo o resto da minha vida, e não me procura mais. Não, nesse sentido. Talvez não tenha nada de erro aqui. Amado, para nós podemos, o texto nos mostra que esse homem também foi rejeitado por Jesus. Podemos perguntar, mas por que Jesus rejeitou esse homem que queria servir Jesus, que queria servir só simplesmente despedir família? Amado, a Bíblia nos mostra claramente que Deus conhece o coração dos homens. Deus conhece o coração dos homens. Talvez esse homem vai chegar em casa, despedir o filho ou a família começa a chorar, não, a gente não tem arroz, a gente não tem isso, a gente não tem isso. O homem vai falar, não dá, Jesus, me desculpa, você pode ir embora, mas não dá para isso. Jesus conhece o coração desse homem muito bem. E sabia que o homem pode encontrar quando ele foi embora. Uma outra coisa também muito importante, que ele fala que Jesus sabia, Jesus conhece suas ovelhas, como que mostra as escrituras para nós. E não importa que decisões que nós podemos tomar, a Bíblia fala de bom pastor, um pastor que conhece suas ovelhas. E por isso Jesus conhece essa ovelha. E você vê que isso não é a ovelha. E deixa ele ir embora. O que nós podemos perceber nessa história contada? Há três coisas que nós podemos perceber nessa história. Amado, nós podemos perguntar qual é a prioridade das nossas vidas. Qual é a prioridade das nossas vidas? E como podemos colocar essa prioridade em primeiro lugar? Para que colocamos essa prioridade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, isso tinha uma exigência na nossa vida. Primeiro dela mostra uma responsabilidade individual de cada um de nós perante Deus. Uma responsabilidade individual de cada um de nós diante de Deus. Primeiro, Jesus mostra essa responsabilidade. E mostra que todas as pessoas que querem seguir Cristo têm que tomar a cruz de Cristo, no versículo 23, que todos nós temos a oportunidade de ler. Tomar essa responsabilidade de carregar a cruz de Jesus. Talvez nós podemos até perguntar, mas o que significa isso? Mas o texto mostra, primeiramente, você precisa negar a si mesmo. E fala, olha, nega a si mesmo e toma a cruz de Cristo. Mas o que significa essa palavra? Nega a si mesmo. E mostra que nós precisamos abrir mão das coisas. Nós precisamos renunciar várias coisas que nos impedem de fazer a obra de Deus, que nos imoram de fazer serviço da casa de
que nos proíbe, que nos coloca uma barreira grande, que nos sempre nos coloca nas outras coisas. Amado, nós precisamos tomar nossa responsabilidade individual diante de Deus, Jesus, ele tinha isso. Quando ele tem uma missão para morrer na cruz, Pedro não queria falar, olha, mestre, olha, você tem medo de si mesmo. Pedro começa a falar, olha, tem medo de si. Chega um momento que o Pedro não suportava, ele pegava uma faca e cortou a orelha de outro soldado para impedir aquele momento, mas Jesus nunca perdeu o fogo dele. Talvez na sua vida isso vai acontecer. A pessoa vai tentar impedir você de fazer a obra de Deus. A pessoa vai levantar mãos, palavras, vai levantar com injúrias e vai fazer outras tipos de histórias, mas mante firme no caminho de Deus. Continua olhando para a cruz de Cristo e continua carregando cruz, caminhando para a obra que Jesus estava indo. Essa é a nossa responsabilidade que Deus nos chamou, que chamou cada um de nós para carregar a cruz de Cristo. Você está disponível para tomar a sua responsabilidade como jovem? Você está disponível para carregar a cruz de Cristo e para seguir essa cruz? Não importa a circunstância, mas aqueles que vão fazer diferença e não vai estar igual aqueles 3 homens que foram seguir Jesus, mas tem outras prioridades na vida. Mas você tem que ser diferente. Isso que Deus está te chamando. A segunda coisa que mostra para nós é saber que esse é tempo. Esse é tempo de Deus para a sua vida. Esse é tempo de Deus para a sua vida. Versículo de número 59 a 60. Esse é tempo de Deus para a sua vida. 59, a outro disse, Jesus, seguia-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse é o tempo da sua vida que Deus está chamando. Deus não está chamando você amanhã. Deus não está chamando você ou antes ontem. Mas Deus está chamando hoje para você responder à voz do Senhor. Esse é o tempo de Deus que Deus está chamando. Jesus diz assim: já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. No livro de João, capítulo 23, 24, ele mostra: Deus é espírito e importa que os seus adoradores adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito. Já chegou a hora que precisa tomar decisão a respeito das coisas de Deus. Você já chegou a essa hora que você precisa tomar essa decisão a respeito das coisas de Deus? Esse é tempo de Deus para a sua vida. Esse é tempo de Deus durante 42 anos. Talvez você não teve essa oportunidade de estar ligado com o jovem, mas hoje você está ligado e você tem essa oportunidade de estar ligado uns com os outros, suportando uns aos outros e segurando uns aos outros. Esse é tempo de Deus na sua vida. Não amanhã, não terá nem nada de desculpa, porque não é tempo de ter desculpa. Deixa o morto sepultar seus mortos, mas você é escolhido de Deus. Vai e prega a palavra de Deus. Vai e faça diferença. Você está cumprindo isso na sua vida? Ou não? Ou não? O texto ele mostra também. Esse é tempo para que nós, como povo de Deus, marcamos essa sociedade de Veracruz. Esse é tempo que o povo de Veracruz precisa saber que você é um servo do Senhor. Precisa saber que você é diferente. Precisa saber que você é um escolhido de Deus e você é um servo do Senhor. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Se para com o mundo, dá prioridade às coisas de Deus. Mostra primeiro lugar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Esse é o tempo de Deus para que você carregue a cruz de Cristo, para que você carregue essa cruz e caminhe com Ele e segue Cristo. Não importa a circunstância que pode acontecer, mas a Bíblia mostra que lá na frente você alcançará a coroa de vida. Paulo podia dizer: combati um bom combate, suportei a cadeia, agora a coroa de justiça está me esperando lá no reino de Deus. Isso é a nossa prioridade, as coisas de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele mostra para nós que Jesus, ele está na porta, batendo a porta. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus, abrem a porta e ele vai entrar e vai fazer a parte de morada da nossa vida. Amado, muito de nós colocamos outras prioridades da vida, mas esse momento que Deus está chamando uma responsabilidade como servo, como serva, como membro da igreja, e como mulher da igreja, e como homem da igreja, para tomar uma responsabilidade com Deus, um compromisso sério com o Senhor. Não aquele
aqueles que querem seguir Jesus olhando para trás, não aqueles que querem seguir Jesus, mas ainda tem que destruir família. Isso não implica que família não era importante, a família era importante, mas o coração deles estava em outra coisa. Família é muito importante, nós precisamos saber isso. Essa é a responsabilidade, esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Não espera amanhã, não deixa para outro dia. Esse é o momento que Deus está te chamando para você ser um servo do Senhor. Um dia de manhã, cedinho, eu estava limpando meu quarto, eu recebi uma mensagem de uma membro da igreja que fala assim: Lázaro, eu quero servir o Senhor. Isso me faz tão simplesinho. Eu larguei tudo que estava fazendo e falei: vamos orar. Esse é o momento de Deus na sua vida. E Deus está chamando ele. Fala: olha, seja firme, responde em nome de Deus. Esse momento, você já é chamado por Deus, mas essa decisão declara ainda mais a sua fé. Está pronta para servir o Senhor. Eu falei: olha, Lázaro, eu sinto muito feliz por isso, para servir a Deus, para trabalhar nesta igreja como servo de Deus. Eu falei para ela: agora vamos orar. Vamos orar. E nós entramos naquele momento, na presença de Deus, oramos a Deus e agradecemos naquele momento. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida dela. Amado, o último ele mostra claramente. E não somente tomar uma responsabilidade para servir o Senhor. E não somente isso, mas também não somente que esse é tempo de Deus para servir o Senhor. Mas isso também mostra a nossa prioridade. A nossa prioridade deve estar em Deus. Deve estar em Deus e não nas outras coisas. E não na sua outra coisa que você pode colocar. E não na família, e não nos amigos, e não nos mortos, e não na nada. Mas a prioridade da nossa vida e deve estar fundamentada em Cristo Jesus. Hebreus, ele mostra, olhando firmemente para o autor e o consumidor da nossa vida. Por isso, amados irmãos, gostaria de concluir nesse momento que o livro de Mateus, capítulo 6, 33, ele mostra para nós: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E demais outras coisas na sua vida. A Bíblia mostra que nosso Deus nunca vai nos deixar confundido. Não, mas sim, Ele vai estar conosco. E Ele que sustenta o MP até nesse momento, mas ainda Ele vai continuar sustentando muito mais. Com a sua vida e com a nossa vida, o MP de Veracruz, ele vai fazer diferença nessa sociedade. Amado, por isso eu gostaria de aplicar isso na nossa vida, para que você pense na sua prioridade. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade deve estar como o primeiro desse homem que queria seguir Jesus, que ofereceu voluntariamente, mas que não estava disposto a carregar a cruz de Cristo, a passar todas aquelas circunstâncias. Não, ele queria somente ver milagre, multiplicação do pão para comer e fartar, ir embora. Ele queria somente ver aquela tão maravilhosa, Jesus curando as pessoas, somente isso? Não. Mas nós devemos fazer diferença, não como esse homem que não tinha responsabilidade para seguir Jesus. E nós devemos fazer diferença também, como aquele homem que perdeu a oportunidade. Quando Deus chamou ele, e ele falou: não, primeiro me deixa, ainda vai lá, despedir a minha pai, executar os meus mortos. Não, nós devemos saber aproveitar a oportunidade que Deus está nos chamando. Quando Deus chamou os discípulos, a Bíblia fala que imediatamente eles deixaram tudo para seguir Jesus. Imediatamente, deixaram os seus redes, seus pais, seus trabalhos a fazer e irem seguir Jesus. Isso que nós devemos fazer. E não somente isso também, nós devemos também saber colocar a prioridade, a nossa prioridade em Deus, e não como esse homem que colocou outra prioridade da sua família em outra coisa, mas Deus estava chamando ele para que ele possa ser alto para o reino de Deus, alto para o reino de Deus. Amado, pensa isso. Quanto tempo você já perdeu nessa igreja? O que você fez aqui durante 42 anos? Qual é o seu papel dentro desse grupo, do MP? E qual é o seu papel, a sua responsabilidade perante a sociedade, perante onde você vive? Você precisa saber que um dia Deus vai te cobrar isso. E você vai prestar conta diante de Deus. Por isso gostaria que nós, como jovens, aqui oramos pelo novamente. E você que não tomou ainda a decisão de fazer parte de união, de UMP, eu tenho certeza que a direção está com a porta aberta para crescer. Conversa com eles. Está aqui a Ana Júlia, que é secretária. Está a Lucas, que é presidente. Está a Tiago, um dos responsáveis também do grupo Louvor. Conversa, faz parte daqueles que estão aí no centro de Deus para trabalhar para o reino de Deus. Por isso eu louvo a Deus por todos aqueles que estão participando. Eu louvo a Deus por vida de cada um que está dando seu empenho todos os momentos ao serviço do Senhor. Para que você saiba, você não está trabalhando para os homens,
para você estar fazendo essa obra para o reino de Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vermos. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento tão precioso nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez história nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou de lançar do pecado e para nos dar uma nova oportunidade para servir e para orar, para carregar a cruz. Mas nós, como os homens, às vezes deparamos com situações difíceis. Mas nós devemos saber que não o homem que estamos servindo. Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor encoraje cada vida de cada um que está presente nessa noite, e como aqueles também que não estão aqui presentes. Pai, aqueles que estão participando, e como aqueles também que estão tão ocupados que ainda não estão participando. Mas Deus abençoe aqueles que já tomaram decisão para colocar Deus em primeiro lugar da vida. Deus, nós queremos que o Senhor abençoe cada um. Se existe alguém no nosso meio que ainda que falta essa tomada de decisão, de seguir Jesus, de não olhar para os homens, de não olhar para os erros humanos, mas para olhar o que Cristo tem feito nas nossas vidas. Deus, nós queremos, Pai, que o Senhor visita cada um dos jovens. Nós queremos, Pai, fazer diferença nessa igreja. Nós queremos, Pai, impactar essa sociedade. Nós queremos, Pai, ganhar alma para Cristo. Nós queremos, Pai, trazer os jovens, transformar, levar para a luz, para olhar uma nova realidade de vida, para olhar para Cristo Jesus. Mas isso depende de nós, cada um de nós. Ajuda, Pai, para que nós podemos plantar um bom exemplo. Para que nós, durante esses 42 anos do passado, de não olhar para os passados, mas para que nós olhamos o que podemos fazer para frente. Para aqui para frente. Não existe não somente um jogo, 2 jogos do MP, mas para que existam 200, para que existam 300, para que existam 400, empenhando cada jogo que está nesse lugar. Nós oramos para o nome cada um. Ajuda cada um nas suas dificuldades. Ajuda cada um nas suas lutas. Ajuda, Pai, cada um na sua fraqueza, para que nós, cada dia, estamos mais prontos para seguir Jesus. E nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.